De volta aqui pela TV Salvador e amanhã é dia de Fala Bahia na sua comunidade. As equipes da Bahia FM da TV Salvador vão estar na Ilha Amarela. Atenção, se você mora na região, aproveite e participe com a gente. É o Fala Bahia na porta da sua casa. E você já pensou em fazer o intercâmbio cultural? Hoje em dia está cada vez mais comum conhecer pessoas que passaram um tempo fora do país para conhecer novas culturas e dominar uma segunda língua. Se você tem interesse e quer saber mais sobre esse assunto, confira a entrevista que Igor Dantas fez com o especialista em aviação comercial e turismo, Mário Bruni. O Fala Doutor de hoje está com o especialista em aviação comercial e turismo, Mário Bruni. Ele que vai conversar conosco um pouco mais sobre os atrativos do intercâmbio cultural. Boa noite, Mário. Boa noite. Quais são os principais atrativos, Mário, do cenário europeu e norte-americano, justamente para o público brasileiro? O que este cenário tem a oferecer para um público que tem comercializado, até mesmo adquirido muito interesse por este mercado? Eu acho que basicamente a América do Norte, principalmente o Canadá, que é um destino econômico, é um país extremamente civilizado, comportado, disciplinado, tem muito a oferecer para o brasileiro. E a Europa, por toda a diversidade cultural, pelos diferentes idiomas, gastronomia, museus, espetáculos, tudo isso são atrativos que qualquer turista busca. Agora, o passageiro do intercâmbio, a pessoa que vai fazer o intercâmbio, ele busca principalmente experiência. Uma experiência diferente que muitas vezes ele não tem aqui no Brasil. E isso está acontecendo não só com jovens, porque intercâmbio é muito conhecido para aqueles adolescentes, os 15 anos, 16 anos, que vão fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, na Austrália, na Inglaterra ou no Canadá. Por questões financeiras hoje, um grande atrativo é justamente o Canadá, né, que tem facilitado em função do nosso câmbio. Agora, os atrativos principais, eu acho, para uma pessoa que vai fazer um intercâmbio é principalmente adquirir uma cultura diferente, ou melhor, conviver com uma cultura diferente, entender pessoas de culturas diferentes, de países diferentes, como é o comportamento, quer seja social ou até empresarial. Porque nós estamos falando de intercâmbio e não basicamente somente de adolescentes. Nós estamos falando de intercâmbio de adultos também. Pessoas já formadas, recém-formadas, ou até, vamos mais além, um fenômeno que tem acontecido nos últimos anos no Brasil, que pessoas que são hoje até profissionais liberais, muito bem posicionados em suas empresas, mas não tiveram tempo para se dedicar em viagens. Não tiveram tempo, por exemplo, de passar 6 meses na Europa ou nos Estados Unidos e no Canadá. Então isso está acontecendo muito. Quer seja por motivo de idioma, basicamente as pessoas vão mais para buscar o idioma, mas atrás do idioma, obviamente, tem a convivência com um país diferente, o comportamento das pessoas. Então as pessoas acabam adquirindo de forma direta ou indireta, não só um idioma novo ou 2 idiomas, a depender de onde vão estudar, mas também a saber conviver melhor com um turista, com uma pessoa de fora, tanto no âmbito pessoal como profissional. E o Brasil está cada vez mais posicionado no cenário internacional. Então nós precisamos ter essa convivência com pessoas de outros países para entendermos como é que eles se comportam no dia a dia. E cada país tem a sua peculiaridade, a sua forma de trabalhar, sua forma de receber e sua forma de ensinar. Então eu acho que as pessoas que vão para fora para fazer um intercâmbio, quer seja simplesmente para um idioma ou para um high school, normalmente 6 meses, pessoas entre 15 e 17 anos, 18 anos, ou até mesmo uma pós-graduação, nós estamos falando para pessoas de 20 e poucos anos que passam 1 ano em um país como esse, tem muito a aprender, não só na parte da língua, do cultural, mas também da experiência de vida. E é o que as empresas hoje buscam. Idiomas diferentes, pessoas com experiência de vida. Você tocou num ponto muito importante, que talvez seja um dos maiores receios para o público que está nos assistindo, que é a fluência em um segundo idioma. Realmente este é um ponto, um pré-requisito
para a viagem ou para o intercâmbio? Quais são os fatores principais para a realização de um intercâmbio? Bem, se a pessoa vai fazer uma pós-graduação, por exemplo, no Canadá, vamos para a Espanha, que é um idioma mais fácil, o espanhol, a pessoa tem que ter noções, e não só básicas, até mais do que básicas, intermediário ou um pouco avançado, porque fazer uma pós-graduação em inglês não é matéria fácil para ninguém, não é? Então, nesse caso, sim, é um pré-requisito. Agora, na maioria dos casos absolutos que as pessoas vão para estudar e até mesmo trabalhar, porque as pessoas que vão com uma matrícula e com visto de estudante têm, inclusive, a prerrogativa para poder trabalhar nesse país de forma, não períodos integrais, mas pode trabalhar meio período. E isso, a depender do país, a depender do tipo de trabalho, não é uma exigência que a pessoa já fale o inglês ou que fale o italiano. Muita gente vai para a Itália para fazer cursos de moda, de arte, por exemplo. Então, não é uma prerrogativa, porém, isso ajuda. Se a pessoa tem um tempo e também capacidades financeiras para investir um tempo antes, que seja 2 meses, um intensivo com um professor particular no Brasil, de inglês, ou de espanhol, ou de italiano, ou de francês, a depender do país que a pessoa está indo, é importante que isso aconteça. Ok, Mário. Agora está havendo, principalmente agora neste período no Brasil, um investimento muito grande por parte do governo no intercâmbio em si. De que forma você acredita que isso está impactando na economia do Brasil? Eu acho que isso é extremamente importante por 2 fatores básicos. Primeiro, que está dando a milhares de brasileiros a oportunidade de estudar no exterior com custo muito baixo ou às vezes sem custo nenhum, claro. Custo para se manter, a pessoa tem que ter esse custo, mas muitas vezes recebe até um salário por parte do governo local. Então, é importante para a formação do brasileiro como profissional, que é uma das carências do brasileiro. Nós temos que nos qualificar melhor em todas as áreas, não só na parte das indústrias ou comércio, não importa. Em todas as áreas nós temos que qualificar melhor. E o segundo fator que eu vejo muito importante é a convivência dos estrangeiros com os brasileiros. É a oportunidade que os estrangeiros estão podendo ter em loco de conviver com os brasileiros e entender o brasileiro numa outra vertente. O brasileiro não é só futebol e samba e carnaval. Nós somos muito mais do que isso. E esses cursos, esses intercâmbios, essa convivência consegue mudar um pouco e melhorando a cada dia a nossa imagem também. Ok, nós agradecemos a presença e a contribuição do especialista em aviação comercial e turismo, Mário Bruni. Obrigado, Mário, pela presença. Obrigado a vocês pelo programa, parabéns, muito obrigado. Obrigado. Nós voltamos aos estúdios. Muito obrigado, Mário e Igor Dantas, aí, pelas informações para os nossos telespectadores. E você que está andando pela rua, encontrar a nossa equipe gravando os nossos quadros, aproveite e faça como a Regina, que gravou uma autoridade por um dia. E se eu fosse autoridade por um dia, eu seria a governadora de Salvador e eu daria aumento aos professores, que é a coisa mais justa que hoje em dia eu acho que deve ser cumprido. E no próximo bloco tem futebol aqui no Fala Bahia. Não saia daí.